Boa noite, queridos. Se você está nos visitando, queria mais uma vez saudar você, dizer que você é muito bem-vindo aqui. Hoje nós estamos continuando a série de mensagens que começamos semana passada com o tema Eu Creio e Agora. Na semana passada a gente conversou sobre entregue o seu coração. E dentro desse tema nós podemos recortar aí duas frases para poder voltar um pouco ali, entender o que aconteceu, o que a gente conversou e chegar então hoje e continuar pensando acerca do que fazer depois que nós cremos no Senhor Jesus. Uma das frases marcantes da semana passada foi a seguinte: amar não é sinônimo de obedecer aos mandamentos. Amar é raiz. O amor, ele é a raiz de onde procederão todas as práticas dos mandamentos do Senhor. E isso vai envolver, sequencialmente, a entrega do coração. Mas não apenas isso. Uma outra afirmação que nós fizemos foi: ter Deus como Pai é receber o poder de ouvi-lo e amá-lo. Isso é receber Deus como Pai, é poder escutá-lo, é poder ouvi-lo, é poder conversar com Ele, ter relação com Ele e desenvolver esse relacionamento com Deus como Pai. Então, diante disso tudo, nós começamos falando sobre entregar o coração, entregar os nossos desejos, as nossas afeições, o comando da nossa vida nas mãos do Senhor. Isso é o que significa entregar o coração. E entregar o coração, nós não podemos tirar isso da entrega do coração, é o fato de nós, ao entregarmos o coração, nós nos engajarmos na comunhão. E esse é o tema então que nós vamos conversar hoje. Engajamento na comunhão, estar junto do povo de Deus. Então, se você creu em Cristo Jesus, você então pode perguntar: o que é que eu faço agora? Para onde é que eu vou? O que é que o Senhor me chama a fazer? O fato, meus queridos, é que um dos grandes desafios da nossa vida hoje é que nós não conseguimos ou temos muita dificuldade de vivermos juntos. Nós temos dificuldades de compartilhar momentos, e isso a gente sabe porque quem nunca teve um problema na família? Quem nunca precisou resolver nada na sua família ou alguma coisa do tipo? Relacionamento para nós hoje é algo muito complicado. E isso se deve a uma coisa na nossa sociedade que nós, infelizmente, nos engajamos nessas práticas e nesses entendimentos. É que nós vivemos numa sociedade hoje onde a alegria ela vai depender de eu ter 500 amigos no Facebook ou então de ter 50 curtidas na minha foto no Instagram. Isso é o que é a alegria para nós hoje. E isso vai nos trazer um conforto para acessar a rede social, para criar vínculos na rede social com um amigo virtual. E isso é um relacionamento que vai ser desenvolvido de uma forma extremamente superficial. E isso vai evidenciar mais uma vez o nosso coração, o tanto quanto ele é individualista e muitas vezes até narcisista. E isso, então, é o que nós chamamos de relacionamentos em redes. São relacionamentos onde a relação ela é mantida entre duas ações. Eu me conecto e eu me desconecto. Isso é um relacionamento em rede. E esse é o motivo, inclusive, das redes sociais. Elas só são o que são porque eu posso me conectar com facilidade e posso me desconectar rapidamente quando eu não tiver mais afim de ver o feed daquela pessoa que eu estava seguindo. Então eu dou um follow, então eu deixo de seguir e não vejo mais. O fato é, romper amizades é sempre muito traumático para o nosso coração. E extremamente traumático. E quando você faz isso na internet, isso é muito fácil. Você constrói relacionamentos superficiais. E então, consequentemente, você vai ter um relacionamento, além de ser superficial, que você pode se desconectar com facilidade. Você não tem vínculo nenhum. Muitas vezes, então, nós estamos
numa multidão e numa solidão ao mesmo tempo. Nós temos muitos amigos e ao mesmo tempo não temos nenhum. Mas o que as Escrituras vai nos apresentar não é uma vida de relacionamentos em redes. Que a palavra do Senhor vai trazer para a gente a ideia de relacionamentos comunitários. Qual é a diferença? Nos relacionamentos comunitários vão haver relacionamentos reais. São relacionamentos vivos, onde eu tenho uma relação com o meu próximo, eu olho no olho dele, eu falo na cara dele, eu converso com ele, e se for para romper a amizade, vai ter briga. Porque todo mundo sabe que não é muito fácil romper uma amizade. Isso vai estabelecer profundidade. Isso vai estabelecer compartilhamento de vida. Pensando nisso, então, eu queria ler a palavra do Senhor com você, lá em Hebreus capítulo 10, dos versículos 19 a 25. Depois que nós lermos, eu quero orar com você. Então, nós vamos fazer alguns recortes aqui nesse texto, pegar algumas frases e trabalhar o que a palavra do Senhor vai trazer para a gente aqui. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu corpo. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente aqui entre nós hoje. Que o Senhor, que o teu Espírito, que habita dentro de nós, construa a partir de hoje uma realidade bíblica da tua vontade para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a nos engajarmos verdadeiramente na comunhão e a compreender o que a tua palavra vai trazer aqui para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O texto diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Em alguns versículos anteriores a esse texto que a gente acabou de ler, o autor dos Hebreus, que é essa carta, ele vai trabalhar a ideia de que o sacrifício oferecido por Jesus lá naquela cruz é um sacrifício superior a todos os antigos sacrifícios que eram oferecidos lá na antiga aliança pelos sumos sacerdotes. E a pergunta que cabe aqui é: por que então o sacrifício de Jesus Cristo, ele é um sacrifício superior a daqueles sumos sacerdotes da antiga aliança no Antigo Testamento? Porque, e aí esses versículos anteriores vai responder essa pergunta, porque a antiga aliança era ministrada por homens que morriam e cujos sacerdócios eram interrompidos pela morte. Mas o sacrifício de Jesus Cristo é eterno. Ele é o sacerdote que ressuscitou e, portanto, não é necessário continuar a fazer outros sacrifícios, porque ele não morre. E esse é o motivo de que a aliança em Cristo Jesus é superior à antiga aliança. Porque ele é o Cordeiro sem mácula, puro e inculpável. Esse, então, é o pano de fundo desse texto que a gente acabou de ler. Após expor essa realidade, o que o autor vai fazer é trazer à mente desse povo a realidade de que, o que é que o texto vai começar falando lá no versículo 19? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Então veja,
Se o autor está falando aqui, está reafirmando para esse povo que eles precisam ter intrepidez, coragem para entrar nesse lugar, nesse Santo dos Santos, nós podemos aqui pressupor que eles não tinham tanta coragem assim. Eles estavam um pouco desencorajados de entrar nesse lugar. E talvez a pergunta que nós podemos fazer é: por que esse lugar, esse Santo dos Santos, ele é tão temido por esse povo? Por que esse povo não tem tanta coragem? Por que eles não têm tanta confiança? Por que eles não estão tão destemidos para entrar nesse lugar, no Santo dos Santos? O Santo dos Santos, ele, no Antigo Testamento, era o local da presença pura, santa, majestosa e imaculável do Senhor Deus. O seu Espírito, ele estava presencialmente no Santo dos Santos. É o lugar onde ele se manifestava. Era o local onde a transcendência do Senhor, esse Senhor que é grande, era experimentado pelo homem. Onde o atemporal, o próprio Deus se tornava temporal, entrava em contato com o homem. Onde o inacessível se tornava acessível por apenas um motivo. Porque o sumo sacerdote oferecia um sacrifício e por causa desse sacrifício, ele podia entrar e ter o contato com Deus Santo, que estava no Santo dos Santos. E quando a palavra de Deus vai falar acerca da sua santidade, ela vai ser expressa na palavra dele, sempre em consonância com a sua majestade. E veja que isso faz uma grande diferença. Uma coisa é você ter uma santidade, certo? Você ser santo, mas você não ser ninguém na face da terra. Isso não vai fazer diferença para ninguém, só para você. E o grande ponto aqui é que o Senhor Deus, ele é santo, mas ele também é majestoso. E sendo majestoso, ele é rei e ele controla todas as coisas debaixo do seu poder. Portanto, todas as coisas têm que andar em consonância com a sua natureza, ou seja, com a sua santidade. Portanto, essa experiência com o Senhor vai mudará os nossos sentidos, os nossos afetos e os nossos desejos, porque ele é santo e porque ele também é rei. Ele governa sobre tudo. Eu queria pensar rapidamente com vocês sobre um texto, não sei quantos de vocês conhecem, sobre a história de Uzá. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que estava entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Então, eu queria primeiro destacar aqui uma coisa. Quando o Senhor manda o povo transferir ou andar com a sua arca, ele diz para eles: vocês, para transferir ou andar com a minha arca, vocês têm que fazer isso por meio dos levitas, que são pessoas escolhidas para esse tipo de ação. As únicas pessoas que vão poder tocar na minha arca e levar de um lado para o outro serão os levitas. E o que é que eles fizeram no texto? Pegaram essa arca, colocaram em cima de um carro novo, e vamos transportar então essa arca para a casa. Estavam levando da casa de Abinadab para Jerusalém. E o texto continua: saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Então imagine aqui a festa que não estava acontecendo e onde essa arca não estava enfiada em cima de uma carroça. E o texto vai continuar e dizer assim: quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram. E Uzá fez o quê? Ele estendeu a sua mão e segurou a arca. E agora eu pergunto para vocês:
Ele fez isso com boas ou más intenções? As melhores possíveis. A arca do Senhor não pode cair no chão, minha gente. Vamos pegar esse negócio. E o texto continua e diz assim: a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. O que é que essa passagem diz para a gente? Ela fala que Deus, Ele é santo e Ele quer as coisas do jeito que Ele diz que é. E acabou. Boas intenções são boas quando são feitas de acordo com o que Deus diz que tem que ser feito. Se Ele diz que os levitas têm que levar, os levitas têm que levar. A questão aqui em jogo não é simplesmente boas motivações. A questão aqui em jogo é obediência. E Deus é um Deus justo, é um Deus puro, um Deus imaculável, onde a sua justiça é santa e onde a sua presença é sublime. Então imagine o povo que estava recebendo essa carta saber de um relato desse e de muitos outros relatos. De que o Senhor é um Deus santo, que esse Deus ele habita ali no Santo dos Santos, ele preenche aquele lugar. Quem tem a coragem de entrar nesse lugar e ficar junto com um Deus desse? Talvez esse seja o motivo daquele povo não estar tão corajoso para entrar ali. Só que o texto não para aí. Ele diz porque eles podem ter coragem. Ele diz porque eles podem sim ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O texto vai continuar e diz o quê? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Isso aqui que o autor está colocando é a realidade de que por meio de Cristo Jesus, sim, nós podemos nos achegar até o Senhor. O texto diz que pelo seu corpo e pelo seu sangue, e aqui ele está falando sobre o sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos nos encontrar com Deus no seu lugar santíssimo. Mas ele não diz apenas o sangue, o corpo, ele diz o que mais? Caminho novo e vivo. Nós agora temos acesso a Deus. Por causa das nossas práticas? Não, por causa do sacrifício de Jesus. Portanto, ele está conduzindo o povo a pensar o seguinte: olha, tenha coragem para ir até encontrar o Senhor, porque esse Deus é santo, esse Deus é imaculável, mas esse Deus veio e encarnou, enviou o seu Filho, e por meio dele nós podemos acessá-lo. E não apenas acessá-lo, porque o próprio Jesus também é Deus. Nós temos uma relação profunda com Ele mesmo. E o texto diz, inclusive, uma palavrinha, véu. Ele nos consagrou pelo véu. Véu, lá no Antigo Testamento, era o lugar, uma cortina, que separava o Santo dos Santos de todo o resto do mundo. Naquele lugar ali só entrava o sumo sacerdote. O véu fazia a separação desse lugar. E o que é que ele fala sobre o véu? O corpo de Jesus Cristo é o véu. Esse é o meio pelo qual nós vamos entrar na presença do Senhor. E mais à frente, então, ele vai dizer: tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aqui é onde a chave é girada. Quem era, onde era que Deus se manifestava e habitava no Antigo Testamento? No Santo dos Santos. O Espírito dele habitava ali, no Antigo Testamento, no Santo dos Santos, de forma sublime e profunda. Quando a palavra vem e diz que Cristo Jesus é esse grande sacerdote sobre a casa de Deus, ele está falando agora sobre qual a habitação do Senhor Deus. E aí eu quero ler com você 1 Coríntios.
Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Cristo Jesus, ele é o sacerdote sobre nós, porque o próprio Deus agora habita em nós. O Espírito do Senhor Deus veio e habita dentro de cada um de nós por meio do véu, que é o corpo, e do sangue de Cristo, por meio do seu sacrifício. Nós somos a casa de Deus, por causa de Cristo Jesus. Então aquele Espírito que habitava no Santo dos Santos, agora, ele mora dentro de nós, e ele age em nós. Ele não se resume apenas a um lugar, mas ele anda conosco, dentro de nós, no mais íntimo do nosso coração. Ele habita em nós. E essa presença do Santo Deus, ela é real e é profunda. Por isso que mais à frente, então, o autor vai trazer a realidade de guardemos firmes a confissão da esperança. Qual é essa confissão? De que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Qual é a confissão da esperança? De que aquele caminho que nos levava até o gozo do Senhor e que foi fechado no Éden por causa do pecado, ele foi aberto no sacrifício de Jesus e agora nós temos acesso a Deus. Então Cristo Jesus nos faz agora a habitação do próprio Deus por meio do seu Espírito. O sangue e o corpo de Jesus nos dando acesso à presença de Deus. E aqui é onde está o nosso grande ponto. O sangue e o corpo de Jesus nos dá acesso à presença de Deus. E lá na presença de Deus, eu e você nos encontramos. Eu e você, todos nós, a comunidade do Senhor, no mais íntimo do nosso ser, diante da presença de Deus, estamos ajoelhados, como um povo, como um corpo. Paulo vai falar sobre o Espírito de Deus, que testifica ao nosso próprio espírito, de que nós somos seus filhos. E ele faz isso com cada um que tem a Cristo, recebe essa testificação do seu Espírito. E quando cada um recebe essa testificação do seu Espírito, cada um tem acesso direto a Deus. E quando cada um tem acesso direto a Deus, todos nós nos encontramos lá. Essa é a transição que o texto faz. Ele traz a nossa mente do Antigo Testamento, da presença do Senhor no Santo dos Santos, e nos leva até hoje como comunidade, sendo a santa presença do Senhor, por meio de Jesus Cristo. E agora então, nós não temos como viver separados uns dos outros, porque agora nós estamos juntos diante da presença do Senhor. Nós estamos juntos, escutando a sua voz, no seu íntimo e no meu íntimo. E a partir dessa realidade, então, eu queria trazer para você o que a palavra do Senhor vai trazer. Qual o resultado disso? Nós somos a habitação do Espírito Santo. Ok. E agora? Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Ok, eu creio nesse Jesus que me dá acesso a Deus, e tendo esse acesso a Deus, eu entendi que eu encontro o meu irmão lá também. O que é que eu faço? E agora?
Primeiro, estimule ao amor e às boas obras. Hospitalidade, obras de misericórdia. Meu querido, a ideia aqui é assim: abra a sua casa. E aqui são alguns costumes que nós temos. Nós não recebemos pessoas na nossa casa quando ela não está bem arrumada. Ou quando seu armário não está cheio, né? Principalmente quando Jorge e Josi vai, né? Aí ninguém quer. O fato aqui é o seguinte: você precisa abrir a sua casa. E aqui não importa muitas vezes se ela está bagunçada, porque a gente também não pode, por outro lado, ser negligente com isso, né? Você não pode entrar, abrir a sua casa de qualquer forma, mas pensa nisso. Não receba as pessoas na sua casa só quando ela estiver bem arrumada ou quando o seu armário estiver cheio. Ao mesmo tempo que se sacrifique para receber bem. Isso é ser hospitaleiro. Se seu coração está bagunçado também, as pessoas precisam fazer parte disso. O outro precisa fazer parte disso. Ele precisa construir um relacionamento com alguém que é assim. E quem sabe até ajudar a melhorar. Por exemplo, a gente tem aqui pessoas que vivem em lugares totalmente distantes, tipo Janga. Então, o coitado sai de lá do Janga para ir para um grupo pequeno. O grupo pequeno termina de 10, 11 horas da noite. Ou seja lá o encontro que você esteja fazendo. Pensa antes. Pergunta a pessoa assim: tu quer dormir lá em casa? Para tu não precisar voltar para o Janga, pegar um avião e voltar para o Janga. Isso é ser hospitaleiro. Abrir a casa. Estimular ao amor e às boas obras. Crie movimentos dentro da igreja para abençoar outras pessoas. Procure saber de forma intencional as dificuldades do outro. Tem gente que você vai perguntar a dificuldade da pessoa e ela fica rodando e não diz a dificuldade. Então assim, conversa com a pessoa e diz que, ó, se você não sabe explicar a tua dificuldade, isso já é um problema. Então assim, pergunta, conversa com a pessoa. Isso é deixar nossas coisas em prol das dos outros. Para as solteiras, separe um tempo para ajudar as casadas que têm filhos recém-nascidos, por exemplo. E tem muito, viu? Olha, isso é papel da igreja também. Casadas, ajudem as solteiras nas perspectivas da vida. Para onde é que essa menina está indo, pelo amor de Deus? Se não tiver alguém perto para orientar, vai para lugar nenhum. Fica ou parado ou bate com o cara em algum lugar. Papel das casadas fazer isso. Meninos solteiros, se dediquem mais à palavra e aprenda a pastorear a família. Temos esquecido isso. Nós não mais aprendemos a pastorear a família. E isso é o que tem acabado com a sociedade. Falei sociedade em um contexto mais geral, né? Porque a igreja a gente sabe. Acaba mesmo. Então assim, procura saber como pastorear uma família. Anda com pessoas. Então, homens casados, façam isso, acompanhem os solteiros. Esse irmão seu, que quando você chega até a presença do Senhor pelo sangue de Jesus, ele está lá também. Traz ele para perto. E orienta essa pessoa. Ó, aqui você tem que andar dessa forma. E aqui você tem que andar dessa forma. Além disso, casados também, orientar os mais novos
na palavra com sensatez e sabedoria. Duas palavras-chave: ensinar na palavra com sensatez e sabedoria. Ser sensato e ser sábio. O que é então que o texto vai nos chamar também? Não deixe de congregar. Priorize a comunidade. Separe tempo na sua agenda. Não simplesmente que sobra. É assim, você constrói a sua agenda do ano todinho, da semana toda. Aí quando você vai dizer assim, a gente tem um encontro de alguma coisa, você vai dizer assim, rapaz, não dá, porque a minha agenda está cheia. Aí você diz, dá na quinta-feira. Eita, dia do meu grupo pequeno. Assim, coloca isso na agenda. Separa e diz assim, aqui não vai ter nada. Principalmente domingo, né? Aqui não tem nada. E ponto. Uma observação aqui é o seguinte: quando o autor ele escreveu para esse povo aqui, dizendo assim, não deixe de congregar, como é costume de alguns, ele está se referindo a pessoas que estavam deixando de congregar porque elas estavam passando perigo de morte. O governo daquela época estava perseguindo os cristãos. E veja, o autor diz assim, não deixe de congregar. Então, se você acha que a morte é uma justificativa boa para deixar de congregar, saiba que a própria palavra do Senhor diz assim, isso não é motivo. Isso a gente está falando da morte. Agora, coloque qualquer outra coisa na sua vida e aí a gente já sabe qual é o resultado. Não é justificativa. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. O que é então congregar? Culto, domingo, dia do Senhor. Separa isso. Grupo pequeno é importante para a sua caminhada. Separa isso. E até encontros informais mesmo, para você conhecer o outro, tomar um café, trocar uma ideia. Isso é fundamental. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. E alguns motivos nos levam muito a não congregar. Primeiro, muitas vezes nós temos uma compreensão equivocada a respeito de autoridade. E por causa da rejeição da autoridade, é que nós então dizemos assim, não, eu não vou parar ali ou ficar na igreja porque eu não quero ninguém para me submeter. Não aceita a autoridade que é instituída por Deus e não por homens. Uma autoridade que é instituída por Deus e não por homens, muitas vezes nós rejeitamos. E uma outra coisa, e isso hoje em dia é normal, é a ideia de consumismo da fé. Você já escutou isso? Consumismo da fé. É quando muitos não têm compromisso e procuram igrejas como um freguês procura uma mercadoria para a sua vida. É assim, eu vou para uma que tem uma boa mensagem, eu vou para outra que tem um bom louvor, aí depois eu vou para outra que tem um bom grupo pequeno. Aí a tua igreja... E aí você vira um consumidor da fé, você não serve, você não está junto com a tua comunidade local, você não desenvolve vida com Deus. Essas pessoas, elas não conseguem enxergar que o conceito de corpo, de coletividade, não é desse jeito. Elas não veem que a obra de Deus é sustentada pelo corpo e não por uma pessoa. E a terceira verdade que o texto vai nos trazer: admoeste com a verdade em amor. Admoestar com verdade significa admoestar com a palavra de Deus. E com sinceridade também, porque junto com a palavra de Deus vai vir a sinceridade.
para você admoestar bem com a verdade, você precisa saber qual é a verdade. Você precisa conhecer a palavra do Senhor. Você precisa estar mais próximo do outro, para que a palavra do Senhor faça sentido para a vida do outro. Portanto, essa admoestação com a palavra, ela vai nos conduzir a uma vida mais próxima do outro também. Mas não de qualquer forma. Uma admoestação com verdade, em amor, com sabedoria, com prudência na admoestação. A gente sabe que tem coisa que precisa ser dita, e tem que ser dita e acabou. Mas existem N formas de falar uma coisa. A sabedoria e a prudência precisa ser trabalhada exatamente nesse momento. Você sabe qual é a verdade, mas você não consegue transmitir isso em amor para outra pessoa. Você é rude, muitas vezes. Você fala de formas erradas, muitas vezes. Então a verdade está sendo dita, mas ela está indo sem sabedoria e sem prudência. E muitas vezes, por causa disso, não penetra no coração. Sabedoria e prudência na admoestação com a verdade. O fato aqui então nós precisamos praticar, tendo o entendimento dessa realidade, o entendimento de que nós chegamos ao Santo dos Santos, na presença desse Deus Santíssimo, pelo sangue e pelo corpo de Jesus, que é o véu também de acesso à presença de Deus. Nós não temos como viver mais separados uns dos outros. A igreja do Senhor não tem mais como viver separado um dos outros. Essa é a verdade que a palavra de Deus trouxe. A transição da presença de Deus, do Santo dos Santos, e Cristo Jesus como o sacerdote da casa de Deus, que somos nós. E agora, juntos, como uma comunidade, como um povo que foi comprado pelo sangue de Jesus, nós temos acesso a Deus e a sua presença. E isso então precisa nos conduzir a um estímulo ao amor e às boas obras, ao estímulo do amor e às boas obras, a congregação, a viver junto, e também a admoestação com a verdade e amor.